Boa tarde. Eu me chamo Adrian, sou do segundo ano de saneamento. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar e dar exemplos sobre o torque, que é um assunto que eu escolhi para falar sobre nessa recuperação, né, que eu fiquei. Então eu vou começar falando um pouco sobre o torque. Vou começar falando mais na explicação, depois eu vou partir para a prática. O torque, também chamado de momento de uma força, consiste na ação de girar ou torcer um corpo em torno do seu eixo de rotação, também chamado de polo, por meio da aplicação de uma força. Para aplicarmos um torque sobre um corpo, é necessário que a força aplicada sobre ele não coincida com seu eixo de rotação. A distância entre o ponto de aplicação de força e o polo é chamado de braço de alavanca. A unidade de medida do torque, de acordo com SI, é o newton-metros. Além disso, o torque é uma grandeza vetorial calculada pelo produto vetorial ou produto externo entre o braço de alavanca, também chamado de linha de ação, e a força, que pode ser determinada como F. O torque e o módulo de torque podem ser calculados por meio da seguinte expressão que eu vou pegar aqui para você. Como vemos aqui, eu disse que ia mostrar a seguinte expressão do módulo de torque. Como podemos ver aqui, temos o T, que é determinado como torque. Temos o R, que seria o braço de alavanca. E temos o F, que é a força. Aí aqui podemos ver como vai ficar depois, que seria torque igual R vezes a força vezes o seno. Agora eu vou para a prática mostrar como seria. Depois dessa breve explicação que eu dei sobre o módulo de torque, eu vou falar um detalhe que é muito necessário observar a respeito do cálculo de torque. Seu sinal, quando um torque produz uma rotação no sentido anti-horário, seu sinal é positivo. Quando a rotação produzida acontece no sentido horário, ele é negativo. Além disso, é necessário ressaltar que o vetor torque é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Agora eu vou dar um exemplo na prática, mostrando o que seria o T, o que seria o R, o que seria o F. Vou pegar aqui agora minha chave e meu parafuso. Eu já estou aqui com a minha chave e meu parafuso. Eu vou começar falando um pouco da chave. A chave, por mais possa ser pequena, eu deveria ter uma maior para dar um exemplo, mas vou tentar explicar assim mesmo. A partir do momento que colocamos a boca da chave no parafuso, o torque vai estar sendo aqui no movimento que eu vou estar fazendo no parafuso, aqui que vai estar. Essa parte aqui da chave seria o braço da alavanca. E aqui onde eu estaria segurando, que eu vou estar aplicando a força. No caso seria o T igual o R, que seria o braço da alavanca, vezes a força. Assim seria a fórmula de torque para fazer o cálculo. E vou dar um exemplo melhor de outra fórmula também e tentar explicar um pouco por que esse movimento acontece. Agora eu vou tentar dar uma breve explicação do que faz com que aconteça esse movimento e tudo mais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual à sua massa multiplicada pela aceleração obtida. De maneira similar, a segunda lei de Newton para a rotação afirmar que o torque resultante sobre um corpo é igual
ao produto do movimento da inércia pela aceleração angular obtida pelo corpo. A fórmula que é usada para isso eu vou mostrar agora. Então, essa fórmula aqui que eu estou mostrando, elas indicam que na rotação a aceleração angular obtida é inversamente proporcional ao momento de inércia do corpo. De maneira similar, a aceleração obtida por um corpo em razão da aplicação de uma força e inversamente proporcional à sua inércia. O momento de inércia é a resistência dos corpos em alteração do seu estado de rotação. Diferentemente da inércia, o momento de inércia depende dos fatores com a distribuição da massa e o formato de um corpo, além da posição do seu eixo de rotação.